está acabando de maneira linda. Enquanto no mangá, por momentos acabamos sentindo que o Oda quer falar mais ainda do que fala no espaço curto em que transborda tanta emoção e conhecimento, no anime entramos ainda mais nesse mundo tão vivo e maravilhoso, onde interações curtas se expandem e invadem nossas mentes, nos transportando para a realidade dos personagens e nos fazendo refletir sobre nossa própria jornada junto à Terra dos Samurais. Claro, a One Piece. E mesmo as respostas que o mangá não pode nos dar com toda a clareza, agora parecem realmente estar escritas em pedra escaldante, porque no fundo do magma podemos cravar: Kaido morreu. E Big Mom também. Mas como eu gosto muito da Big Mom, vou fingir que não. Existe um mundo. Vai que a Mama sobrevive. É a alma, a magma que vira alma, e o alma da magma, e... Mas o... Meu, é o seguinte... Talvez o Kaido tenha morrido, entendeu? Mas eu não acho que a Big Mom morreu. Por quê? O Luffy, lá na Ilha dos Tritões, disse que ia chutar a bunda dela, certo? Quem acompanha aí há algum tempo viu essa parte aí. Só que o Luffy, tanto em Whole Cake quanto em Wano, não fez nada. Então ele não teve a chance ainda de lutar com ela. Talvez ela consiga escapar. E o Kaido também. O Kaido talvez possa até ter morrido por conta de todo o contexto envolvendo ele, toda a história, a forma que o Oden morreu sendo fervido, ele agora no magma, entendeu? Ele queria uma morte épica, que nem a do Barba Branca, só que teve uma morte ridícula, basicamente. Ninguém viu, tava todo mundo festejando enquanto ele tava lá caindo no magma. E a Big Mom tem essa questão aí dela lutar com o Luffy, porque aquela troca de golpe que eles tiveram lá em Whole Cake não deu nem puxeiro pro Luffy, né? Então o que pode acabar acontecendo é o seguinte: a Pudding, ela foi sequestrada pelo Barba Negra. E teve toda aquela discussão sobre quem seria o capitão, se a Mama morresse e tal, se ia ser o Perospero, se ia ser o Katakuri. Digamos que seja o Katakuri. Ele é o mais forte do bando, da Big Mom. Talvez eles consigam salvar a Big Mom, tirar ela lá do magma, porque lá o magma ele tem, eu acho que é pirobloína, se eu não me engano, que o Evandro Fusari já falou, que é o mesmo material para fazer o Kairoseki, não sei como é que se pronuncia direito. E em um ano a gente viu que dá para você colocar mais Kairoseki numa coisa ou menos. No período que os Mugiwaras, pelo menos no mangá, ficaram festejando, a gente não sabe se os piratas da Big Mom conseguiram salvar ela ou não. Se conseguiram salvar ela, se tiraram o Kaido de lá junto. Mas digamos que eles conseguiram salvar ela. Aí tiraram ela a tempo do magma para ela não ficar petrificada em Kairoseki. E deixaram o Kaido ficar petrificado para ele não querer escravizar eles e coisa do tipo, entendeu? Aí a Mama vai deixar ele como troféu, como mais um motivo para se vingar do Luffy e do Law e do Kid que derrotaram ela. E com isso ela e sua família vai atrás dos piratas Barba Negra. O que vocês acham? Entendeu? Eu acho que tem... Se o anime não mostrar, o Oda lá na frente ele vai ter que explicar o que aconteceu com o Kaido e com a Mama. É que nem o Zoro. O Zoro no mangá, todo mundo esperava que ele fosse visitar o túmulo do Ryuma, que ele vivia falando que ia fazer isso, só que acabou não indo. Então talvez no anime mostre ele indo. O que vocês acham? Bora continuar. Kaido foi de base mesmo, pode confiar. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek e hoje vamos analisar um bom episódio 1077 de One Piece. Então quem puder deixar o like, se inscrever nessa moral pra gente, muito obrigado, Alonzito. Sem mais delongas, vamos chamar ela, né? A vinheta.
Luffy Nika cai em direção ao solo enquanto lentamente transita da sua forma divina para a forma normal do Luffy. Em contraste com essa queda pacífica, Kaido perfura o solo como se fosse uma broca em direção ao pré-sal. A direção do anime decidiu reproduzir o gráfico que Oda colocou no capítulo 1050, que mostra que os dois Yonkous fizeram 2 buracos em direção ao magma do planeta. E eu quero elogiar desde já a direção da Hazuki Omoya, porque mesmo esse episódio sendo mais conservador no nível de animação e recursos, ela deu um toque que deixou o ritmo e as cenas super agradáveis e dinâmicas para serem assistidas. Da forma de dragão para a forma base, o Yonkou explode as rochas e cai em um grande poço de lava. Vendo o tom do magma, torna inevitável a memória da morte de Kozuki Oden não brotar na sua cabeça. Curioso como Kaido sonhava com a morte perfeita, idealizando o que o grande samurai teve perante a ele. Porém, no fim, mesmo rodeado por um líquido incandescente, ele não poderia ter mais diferenças com o honrado Oden. Essa é a amostra de como, se você não viver a vida ideal, a sua morte idealizada nunca vai fazer sentido, porque o Oden só teve uma morte tão incrível pelo homem incrível que ele é, e Kaido, por mais que fosse grandioso da sua própria maneira, era alguém tão grande quanto cruel. E falando em Oden, Yamato correndo em direção ao Luffy para resgatar ele é ainda mais significativo. Kaido tem um final solitário, enquanto a sua própria filha, que ele negou afeto e criação, agora sorri, podendo aparar a queda do seu grande amigo, que a libertou das amarras literais e metafóricas impostas pelo seu cruel pai. O narrador declara a reversão do resultado e a vitória de Luffy dos Chapéus de Palha, e com o título brilhando perante os balões com os desejos do povo de Wano que voam por cima de Kuri, esse é o começo do fim. Galera, se inscreve lá no canal Chapéus de Palha, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso eu não deixe, eu posso acabar esquecendo, é só você ir lá na lupazinha da pesquisa do YouTube e digitar Chapéus de Palha, tá? Eles têm grupo no Facebook também, vai lá dar uma moral. Os caras fazem um trabalho excelente, como vocês estão vendo aí, uma boa edição, tá? É uma coisa bacana, se inscreve lá, se inscreve no canal Mangaque também do Evandro. E assiste, comenta lá, faz parte do clube de membros, se vocês quiserem. Eles têm loja também de anime, eu acho que de One Piece, eu não tenho certeza se eles têm de outros animes, mas eu já dei uma olhada lá na loja deles, tem conteúdos excelentes lá, tá? Logo logo eu vou estar encomendando minhas camisetas. Tá, vamos lá. As cores são simplesmente lindas. Depois que a Yamato vai hypar o Luffy, o Momonosuke, dá seu sorrisinho característico que derrete o coração de qualquer um, podemos admirar uns cenários lindamente desenhados, com o rosa e dourado do Momonosuke predominante em primeiro plano e os tons que vão se suavizando do céu, que vai do anil, ao lilás bem clarinho com a luz que faz uma camada que ilumina e torna brilhante a capital de Wano. E nossa, se Yamato tá feliz, eu tô feliz. A energia e a emoção que a dublagem da Saori passam pra personagem é muito especial. O Nekomamushi anunciando a vitória do Luffy também foi cena super bacana. Dá pra notar como no anime tentaram aproveitar ao máximo quão bonito e marcante é essa cerimônia dos barcos de luz voadores. Depois, a música sobe e todo mundo começa a comemorar e cantar. O Sop pode gritar de alegria com Kinemon e Kiko vivos. Aê, ninguém teve que cometer seppuku, let's go, os samurais malucos. Hyogoro e Kawamatsu dividem um sorriso, Raizo tá encharcado, Hiyori e Denjiro se preparam para os próximos passos e finalmente Killer e Kid podem dividir uma risada genuína. Apesar que o nosso capitão, 50% punk e 50% emo, já está com um mau pressentimento. Galerinha, se vocês querem assistir react completos assim de outros animes, séries, filmes, vai lá na Twitch, baixa a Twitch se você não tiver e me segue lá, procura por Xícara Games, que é o meu canal de games. Lá eu faço react tanto de jogos, os que eu jogo de celular, tá? Que é a pegada do canal. E também vou fazer react de animes, de séries, filmes, trechos e coisas do tipo, tá? Aqui pelo YouTube eu tenho que deixar essa marca d'água no vídeo que eu tô reagindo, porque senão tomo direitos autorais. Mas lá na Twitch não tem essa tarja, tá? Porém os vídeos que eu posto aqui eu não posto lá. Ainda não. Vou começar a fazer isso, tá? Tô pegando as manhas ainda na edição, tá? Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Bora continuar.
sentimento. Law reflete em silêncio por um momento até ser agarrado pelo Beppo. É um tsundere esse Law, né? Não engana ninguém. Até os Numbers e o Apu ficam felizes com a vitória do Luffy. Mas bom mesmo é poder curtir com Nami e Otama, Sanji, Marco e companhia. E se tem algo que vai deixar saudades pra mim nesse arco de Wano, é a Otama. Que personagem bacana. Uma Kurozumi de nome que mostra que família, herança ou nome não tem absolutamente nada a ver com quem você pode ser como pessoa. Até uma garotinha pode mudar o destino de uma guerra e trazer alegria pro seu país. Tama, pra mim você sempre será famosa. Jinbe também, amarradão, a trilha sonora super festiva. Sanji, Sanji, fuma não, cara. Vamos parar de fumar aí, ô viciado. Sabe, o cigarro molhado, coisa feia. E aí, coitado do Chopper, né? Os profissionais de saúde sempre acabam sobrecarregados nessas grandes crises. E o nosso doutor acaba sendo alvo de diversos pedidos de ajuda. A verdadeira fila do SUS do Chopperino. Tem até o Brook fingindo lesão. Qual foi, Brookão? Tá queimado aonde? Mas aí o criador da Magic Pill, que salvou o Zorão, Dr. Miyagi, aparece pra dar uma moral, então tudo certo. Mas depois temos uma cena verdadeiramente emotiva entre Otoko e Tenguyama Hitetsu. A fala honesta, inocente, mas dura que ela teve em relação à morte do seu pai, sabendo que foi um sacrifício consciente. Ele sabia que não poderia mais criar sua filha, mas ele queria que o Wano fosse um lugar onde ela pudesse sorrir de verdade. No fundo, essas sempre foram as intenções de Yasuo. O flashback realmente é a cereja do bolo. A cena que mostra o quão linda e verdadeira era a relação de pai e filha que Yasuo cultivou com Otoko. Rapidinho, galera. Eu sei que eu tô pausando muito, mas... Cara, se você é adulto, assim que nem eu, tem 30 anos ou mais, não olhe isso aqui só como um desenho. Tudo bem que é um desenho, só que por trás desse desenho aqui tem uma construção, uma história tão épica que se você assistir, você vai se tornar fã. Só que eu recomendo o seguinte, tem na Netflix, tá? Mas se você for começar a assistir, tenha paciência. Os primeiros episódios, eles são meio chatinhos, porque essa série é da década de 90, galera. Então tenha um pouco de paciência. Assiste, empurra com a mão assim, ó, pra dentro mesmo assim, os 10 primeiros episódios, tá? Porque tá começando a construir a história. Vai recrutando um aqui, um ali, vai apresentando personagens, para quando já tiver tudo certinho, tudo encaixado, a história começar a correr de vez para as partes mais interessantes. É que nem filme, tem muito filme aí que no começo você fica com um tédio danado. Só que aí do meio para frente a história vai ficando incrível, que você vai ficando preso ali, mal pisca. One Piece é desse jeito, cara. Então dá uma chance, tem um live action aí na Netflix. Assiste também para você ter uma noção mais ou menos do que acontece, tá? É uma série que traz muitos ensinamentos de vida, de caráter, princípios e coisas relacionadas, tá? Dá uma chance para One Piece, dá uma chance para outros animes, que se você é uma pessoa que se você se considera depressiva, entediada, isso aqui é um ótimo passatempo, cara. É muito melhor do que você ficar assistindo novela, jogo e essas coisas, tá? Então, bora continuar. A tragédia de passar fome a ponto de ser obrigado a comer uma fruta que na verdade é uma espécie de lixo bioquímico com efeito colateral terrível e eterno. A risada incontrolável, uma expressão que normalmente indica felicidade, mas que agora é de uma ironia cruel. No entanto, com toda a sua sensibilidade e sabedoria, Yasuo consegue transformar essa cena desesperadora em uma de alegria, distraindo a sua filhinha para que pudesse rir de verdade enquanto sonha com um futuro melhor. É tudo muito tocante. As cores no flashback no pôr do sol que parece escaldante e doloroso no início, mas no fim parece uma suave onda dourada de otimismo. Esse é o poder da alegria contagiante de Yasuo. Pai, sinto a sua falta. Essas palavras se transformam numa mensagem diferente, em simplesmente pai, obrigada. Uma mensagem que move Tenguyama Hitetsu ao ponto de lágrima. Ele diz que isso é a maior honra para um samurai. Seu sacrifício foi honrado até o fim, até mesmo pela sua própria filha. Com a sua risada verdadeira, Otoko se despede do seu pai e nós nos despedimos do seu arco. É emocionante, cativante e mais uma fração desse mundo grandioso criado por Eiichiro Oda.
A conversa telepática entre Zunisha e Momonosuke é uma dica importante para o futuro da obra. Eventualmente as fronteiras serão abertas, e quando forem, Zunisha participará ativamente disso. Depois disso, já voltamos para um pouco mais de ação. Yamato para os rebeldes e remanescentes dos Piratas das Feras em uma cena super bem animada. Uma transição bem equilibrada e suave, movemos de um lado a outro da ação. O terremoto que surpreende Yamato acaba sendo o prelúdio para o grande momento de animação do episódio. Baba Anuki recebe a informação e começa a monitorar uma explosão na costa do país de Wano. Inclusive, eu amei os Dendemushis, né, que estão cada vez mais avançados tecnologicamente. Agora ele meio que tá projetando ele na parede, né, como se fosse um projetor de cinema, o que tá acontecendo simultaneamente ali no oceano, né, porque tem outro Dendemushi de vigilância. Então, assim, é Dendemushi, né, Dendemushi, não tem competição. Mas essa cena, cara, essa cena é bombástica, pra não fazer trocadilho, né. O magma, onde Kaido e Big Mom caíram, começa a efervescer e ebulir, resultando em uma grande erupção vulcânica que gera uma explosão gigantesca. E, assim, super bem animada pela dupla Fausto e Shotaroban, assim nos dando mais um momento icônico de Sakuga em Wano e confirmando o fim da era dos Yonkous, Big Mom e Kaido. Assim, é o que eu digo, na época do mangá, e até hoje, assim, se for ver em live, a galera não sabe direito se Kaido e Big Mom morreram. É uma coisa que fica assim, tipo, 95% de certeza, mas aqueles 5% que você não confirma. Mais pra frente vai ter uma fala de uma outra personagem, a gente não precisa revelar agora, mas também deixa as coisas um pouco em dúvida em relação a Big Mom, mas o Kaido, pelo que a gente viu nesse episódio, sabendo que a Toei, bem ou mal, tem uma conexão direta com a Shueisha e que supostamente eles conversam sobre roteiro para não terem diferenças graves ou que possa confundir o espectador, eu acho que é praticamente confirmado que de fato Kaido morreu. Agora, se Kaido morreu, isso é fascinante, né? Porque o vácuo de poder que fica no anime é gigantesco e a gente vê agora que é uma coisa verdadeira, a ponto de terem feito uma cena toda especial, toda bem animada, para representar o quão explosivo e final é esse momento de Wano. Eu não sei, qual é a opinião de vocês sobre esse final? Ficou bem claro que o Kaido e até a Big Mom morreram? Você achou que podia ser mais explícito? A própria silhueta que a gente vê no meio do magma fica um pouco difícil de ver, mas no mangá não é muito melhor não. Então eu acho que, galera, é isso mesmo. É Kaido e Big Mom no magma e se morreu ou não morreu, sim, a gente pode assumir que morreu, mas One Piece é sempre uma loucura, mas eu tô botando as minhas fichas em que faleceu. Depois disso, a trilha tradicional sobe e vemos Momonosuke adulto se apresentando pela primeira vez ao povo de Wano como grande dragão rosa. E da sua entrada teatral, emergindo de uma nuvem de fumaça, as sombras aparecem um a um. Hiyori e os bainhas vermelhas caminham heroicamente no centro de Kuri. Rapidamente tomando o tom dos instrumentos de sopro triunfais, os grandes salvadores de Wano se apresentam para finalmente introduzir o grande Shogun Kozuki Momonosuke. Pum! To be continued. Cara, muito brabo. E a ending de Wano, assim, tá muito, muito maravilhosa. Eu achei um episódio fantástico porque, sim, os recursos não estavam lá, não teve animação, não teve Sakuga absurdo, não foi o Akihiro Ota, o Nakayama, tal, o Tu Yong-se fazendo aquilo, não foi. Foi bem mais relaxado, mas eu achei uma direção muito elegante. Eu acho que a palavra é elegante, porque com poucos recursos conseguiu fazer uma coisa esteticamente agradável, bonita e que fizesse jus, que honrasse o material fonte, um momento que é chave pro enredo. Esse encerramento, num sentido emocional pro espectador, é vital. Eu acho que eles fizeram isso com muita elegância, com muito garbo, com muita sofisticação. Esses são os adjetivos que eu deixo para a equipe da Toei Animation e para a direção desse episódio 1077 de One Piece. Nota, pra mim eu daria uma nota 8, 8,5 suave, porque eu sei, é uma nota levando em consideração os recursos disponíveis que a gente vê de uma sequência insana, 76, 75, 73, 71, todos os episódios completamente bananinha, 72 também, 73 foi ruim na verdade, todos os episódios completamente bananinha em animação, com os mais talentosos animadores do mundo, talvez, trabalhando num mesmo projeto ao mesmo tempo. Agora a gente vai ter uma escassez maior, provavelmente a partir de agora, em um ano, algumas equipes vão ser refeitas, né, um planejamento anual para o futuro de One Piece já deve estar correndo. Falar uma coisa aqui sobre o mangá, galera. O mangá de One Piece ou qualquer outro mangá, HQ, coisas do tipo, tá? Se você gosta de ler, você vai adorar ler mangás. Por quê? Quando você lê um livro normal, aqueles que só tem letras, não livros assim de estudos, livro de estudo financeiro, advocacia, coisas do tipo, livro de estudo. Quando você lê um livro assim, um livro de história,
de ficção no caso. Você vai lendo e você vai imaginando a cena, né? Para o livro ficar interessante. Pelo menos eu sou assim. Já no mangá, você não precisa imaginar, porque você tá vendo as imagens ali. Então acaba ficando mais interessante de ler, acaba ficando mais legal de ler, porque você lê ali, vê o que está acontecendo. Você não precisa ter aquele trabalho de exercer a sua imaginação. Claro que isso é muito importante, você exercer sua imaginação é muito importante. Só que se você tem um pouco de dificuldade para fazer isso, como é o meu caso, então os mangás é um ótimo início para vocês, tá? Leiam mangás, tem um site aí, Mangá Livre, que tem vários tipos de mangá, Dragon Ball, One Piece, Naruto, entre outros. E leiam livros também, HQs, revista física mesmo. Pega ali, vai dando uma lida para passar o tempo, para exercer a sua mentalidade, a sua criatividade. Você vai melhorar a escrita, que você vai aprender como é que é escrita algumas palavras. E você vai melhorar até a sua pronúncia, tá? Se você acha que a minha forma de falar é esquisita e ruim, eu era muito pior, tá? Então, leiam. Não importa se é livros que só tem letras ou mangás, livros que tem imagens, tá? Leiam. Em que alguns nomes que são de peso não devem voltar com a mesma frequência, mas eu acho que o ano estabeleceu um novo patamar para o consumo do anime de One Piece, um patamar muito elevado que, dependendo da semana, compete com os maiores nomes da temporada, né? Animes que não são semanais, animes que duram 3 meses ou até 6, mas que tem uma produção, tempo e orçamento muito mais fechados. One Piece vem por trás da Toei, que é uma gigante, mas realmente é uma obra que está sendo muito maravilhosa, tanto na parte que importa mesmo, né, o material fonte, o mangá, quanto na parte de produção, de técnica, de marketing. Acho que, claro, tem coisas a serem melhoradas, mas é um ano bom, muito bom para ser um fã de One Piece. Então, se você gostou do review, cara, deixa o like, se inscreve, dá essa moral, deixa um valeu demais aí, se quiser ajudar a gente financeiramente, checa o link na descrição, dá essa moral pra gente e muito obrigado por estarem comigo nessa jornada. Eu lembro que eu comecei a fazer review do anime, pra vocês terem noção, no episódio 956, se eu não me engano, que é o primeiro episódio que realmente enche os olhos ali, falando do Reverie, falando dos Chichibukais. Eu lembro que foi muito hypado na época, e aí eu falei, beleza, eu sempre fui hater do anime, eu vou começar a fazer. E aí, de 3 anos pra cá, né, não só eu virei youtuber de One Piece, como eu consegui me aprofundar mais no anime de One Piece e adquirir muito respeito e compaixão pelas pessoas que dão a vida pra fazer acontecer. Então, hoje em dia, eu conheço algumas pessoas do staff por nome, eu sei alguns animadores, eu me aprofundei mais no processo, e hoje em dia eu entendo bem melhor como funciona a magia por trás da semana a semana. É uma coisa muito gratificante como fã, porque eu era uma pessoa completamente ignorante que achava que o anime simplesmente era ruim. Hoje em dia eu entendo que pode ter episódios melhores, pode ter episódios piores, mas que falar que é ruim é um pouco ignorante, como dizia. Então, galera, um fanboy do anime de One Piece convertido com sucesso, e muito obrigado a vocês que me acompanham semana a semana aqui. O ano tá maravilhoso e vamos estar aqui pro que der e vier no futuro. Então, é isso, galera, e valeu! Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like, tá? Se inscreve aqui no canal. Vai lá no canal dos meninos, se inscreve também, dá uma força aí pro criador de conteúdo, porque dá muito trabalho fazer essas edições. Essa minha aqui que vocês estão vendo é uma coisa muito simples. A coisa mais simples do mundo fazer isso aqui que eu tô fazendo. E eu tô fazendo pelo celular, tá? Dá um trabalhinho, só que comparado ao nível de edição que esses caras fazem, que é surreal, dá muito trabalho. Então valoriza o profissional, deixa o like, se inscreve, vai lá, faz seu comentário, tá? Segue os rapazes aí nas redes sociais, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau. Vai lá na Twitch, que lá eu vou estar fazendo react de animes, tá? Vai ficar salvo lá pra vocês assistirem se quiser. Talvez eu traga os react que ficar salvo lá aqui pro canal e talvez não, tá? Eu vou decidir ainda. Falou!